Shalom, paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de teolinguística. Nesta aula, nós falaremos sobre a comunicação e a linguagem também, elementos da comunicação eficaz. Já dizendo para você a importância dessa disciplina sobre comunicação. Simplesmente porque a Bíblia, ela é um instrumento de comunicação de Deus com o homem. Essa comunicação deve acontecer de forma muito clara e objetiva, entendendo que é a vontade de Deus para o ser humano e deve ser transmitida tal qual Deus a revelou, tá? Deus, ele escreveu, ele começou, né? Ele deu start na composição da Bíblia quando ele mesmo deu os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Depois disso, Deus não vai escrever mais nada, mas ele vai inspirar o próprio homem para que o homem, segundo a inspiração plenária verbal de Deus, que foi o soprar do Espírito Santo, inspirando os homens a escreverem, utilizando as suas faculdades mentais, o seu ouvido, ouvindo o que Deus dizia, ora pesquisando em pesquisas de campo, como foi com Lucas, o evangelista, experiências também pessoais que se deram com eles, como nós temos o caso ali do próprio Lucas, né, escrevendo, narrando os fatos que ocorreram com Paulo, mas também temos o próprio Paulo, quando escreve as suas epístolas, falando ali dos acontecimentos da sua vida. Temos os livros históricos, temos as crônicas, que são registros ali do dia a dia, dos feitos do acontecimento do reino e muitas outras formas de composição da Bíblia em diversas situações de guerra, situações de paz, situação de tristeza, situações de alegria, enfim, com todos os seus sentimentos ali incutidos em cada palavra, cada expressão, cada figura de linguagem. E nós vamos entender um pouco mais sobre a importância da comunicação. Está aqui o nosso material, que você pode baixá-lo, inclusive, logo aí abaixo, tá? Está aqui a capa, comunicação e linguagem, a capa da nosso PDF, elementos da comunicação eficaz. Não basta apenas comunicar-se, é preciso comunicar-se eficazmente, porque, como já diz o autor aos Hebreus, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, mas a sua eficácia se dá na comunicação, da forma como o homem comunica a vontade de Deus ao homem, ok? Então, o que que é a comunicação? Comunicação, ela é transmissão de ideias. A comunicação, ela transmite sentimentos e também conhecimentos e informações. Então, veja bem, a comunicação é isso, tá? Ela é uma transmissão de ideias, sentimentos. Ela pode ocorrer por meio de escrita, tá? Da escrita de maneira verbal, falada, e também por gestos. Nós temos como exemplo a própria linguagem de sinais, né? A Libras, que é a linguagem brasileira, a língua brasileira de sinais, que são gestos, mas também mesmo aqueles que não utilizam esta linguagem também gesticulam na fala. Então, isso também faz parte da comunicação. A própria expressão facial, quando você faz uma fisionomia durante a fala mais séria, mais alegre, talvez com dúvida, o movimento dos olhos, tudo isso denota ali a expressão do que você quer comunicar naquele momento, né? A tristeza, a alegria e também os signos e os símbolos. Nós vivemos em uma época, talvez isso sempre existiu, né? Na verdade, até mesmo antes da invenção da escrita, as expressões daqueles que eram, digamos assim, o homem primitivo, não no sentido do homem das cavernas, como tem aí na teoria da evolução, aqueles homens primitivos, né? Os hominídeos, australopitecos, homem de Neandertal, Homo erectus, tudo isso daí existe, claro, uma história por detrás disso que a ciência aborda, inclusive a linguística, tá? Quando nós vamos estudar a origem da linguagem dentro de um ponto de vista, de um conceito, dentro de um escopo acadêmico e secular. Então, é claro que tem essa área da linguística que estuda
procura descobrir a proto-língua, como que o homem começou a aprender a falar, qual foi a primeira língua. E a linguística que nós estamos estudando aqui, obviamente, é a linguística bíblica, mas existe esse outro campo de pesquisa acadêmica da linguística também, que não é o nosso foco aqui. Nós somos criacionistas, cremos na criação de Deus, cremos que Deus criou o homem já falando, né? Não sabemos a língua e talvez nunca saberemos, provavelmente nesta vida aqui, qual foi o idioma falado por Adão, por Eva. O que nós podemos aqui eh, praticamente garantir é que não era o hebraico, tá, gente? Na verdade, o hebraico ele foi surgir muito depois ali na península do Sinai, naquela região ali, através dos próprios fenícios, mas não foi o hebraico falado por Adão, nem por Eva, nem pelos habitantes da terra naquele momento. Então, já havia e há, inclusive, há registros de desenhos, de figuras, ao próprio alfabeto hebraico, ele foi composto, né, ali no proto-hebraico, no fenício, até as versões mais antigas, assim, que deram origem a essa língua. Quando a gente estuda o Aleph, por exemplo, o Aleph ele é uma cabeça de boi, que tinha uma forma, de fato, de uma cabeça de boi que a princípio era um boi inteiro, até os homens irem contraindo, diminuindo, né, este desenho, esta figura, até tornar-se uma cabeça de boi. E daquela cabeça, a gente tem o desenho da cabeça, né? Vou colocar aqui para você dar uma olhada. E aí ela foi virando com o tempo e tem esse formato do A que tem hoje, que é bem parecido com o Aleph também, do hebraico, o alfa, do grego e a letra A depois também das línguas latinas e assim por diante. Mas, dando prosseguimento aqui ainda, sobre os elementos da comunicação, nós temos aqui um texto bem interessante que fala sobre esses elementos da comunicação, que são emissor e receptor, a mensagem, tá? Que é o código, algumas literaturas trazem como o código, mas o código é a mensagem, é aquilo que está sendo transmitido. Tem também o canal, que é por onde esta mensagem é transmitida, o feedback, quando há um diálogo, é um retorno daquele que está ouvindo o emissor. No caso de uma pregação, é ali mais um monólogo que o pregador ele está falando, mas existe também o feedback da igreja. Este feedback ele pode ser dado e percebido pelo pregador de acordo com o comportamento da igreja, das pessoas ali, em reação, né? Essa reação por conta daquilo que ele está falando, da maneira como ele está pregando, como que a comunicação deste pregador está atingindo o coração e a mente dessas pessoas, elas vão ali dar o seu feedback, glorificando ao nome do Senhor, adorando a Deus, ou até mesmo com um rosto, digamos assim, que está demonstrando muito interesse por aquilo que o pregador ou o ensinador está falando. Nem sempre existe esta crença, que a gente tem que quebrar esse tipo de crença no meio pentecostal, que a igreja só está recebendo, que a igreja só está realmente aprendendo a palavra ou está sendo abençoada se os crentes estiveriam o tempo inteiro dando glória, dando aleluia, levantando a mão, demonstrando uma ação corporal que no pensamento do pregador é a correspondência de que a mensagem dele é boa. E na verdade não é isso. Muitas vezes as pessoas estão quietas ali, mas estão prestando muita atenção. Elas não estão olhando para o lado, elas não estão se levantando, mas elas estão atentas, olhando para o pregador e prestando atenção na mensagem. Isso também é feedback, isso também é uma resposta à mensagem aí do emissor. E quando há, obviamente, um diálogo, a resposta do receptor ao emissor ali naquele diálogo, naquela conversa. Os ruídos também, que normalmente há vários tipos de ruídos na comunicação, esse ruído ele acontece nessa transmissão, tá? Na transmissão do código. Então, a mensagem ou o código está sendo transmitida pelo canal, este canal.
ele pode ser o ar, quando se fala normalmente em uma sala de aula, o este canal de comunicação é o ar. É o ar porque o ar ele, de fato, ele faz com que a nossa fala sofra um atrito, né. Existe na atmosfera, no ar, o atrito que acontece por conta do próprio ar. E essa é a barreira. A nossa voz, ela não chega tão longe muitas vezes, porque quando nós falamos sem o microfone a um público que está em uma sala, então a nossa voz encontra obstáculos e ela vai ser mais alta, claro, para quem está próximo, e vai diminuindo o volume à medida que vai se distanciando cada vez mais, tá? Ah, por isso que é importante também a questão da acústica do local onde você está falando, porque a acústica ela fará com que esta voz ela fique mais contida naquele ambiente, com um volume maior. Mas neste momento em que a mensagem ela é transmitida aqui, neste canal que é o ar, pode acontecer alguns ruídos. Ruídos eles podem ser externos, barulho que está vindo de fora, ou barulhos internos, pessoas batendo, levantando, arrastando cadeira, conversando. Esses são ruídos que são muito comuns, mas existem também aqueles ruídos que são internos, que é aquela preconcepção que a pessoa tem, que o público tem, que leva a um certo preconceito por quem está falando. Muitas vezes ele está pensando que o pregador vai ser alguém de fora, alguém famoso, mas esse chamado ruído interno na mente dele vai, de certa forma, fechar o coração e a compreensão da pessoa, em relação à mensagem. Então, aquele que está se preparando para pregar a palavra, e ele é da casa, ele vai pregar na festividade, ele sabe que ele não é uma pessoa famosa, ele tem que ter uma comunicação muito boa, para que naqueles primeiros segundos de comunicação, de fala, ele possa de fato despertar o interesse e, à medida que ele for falando, fazer esta quebra, né, para que não haja a continuidade deste ruído na mente da, pessoa, que é o preconceito, pode ser o preconceito e a desatenção também a gente pode considerar como uma espécie de ruído. Outros barulhos podem ser também de microfonias, aí vai depender muito da qualidade do som e da expertise do sonoplasta em fazer a devida regulagem. Um sonoplasta que já tem experiência, ele conhece a os o tom de voz, né, de uma pessoa e ele já vai ajustar conforme as pessoas vão trocando né, a pessoa que fala, o microfone é trocado, ela vai mudando ali, e ele já vai alterando, e fica bom. Mas é sempre bom o próprio pregador, o ensinador, quando estiver ao microfone, até mesmo antes disso, ele já observe o ambiente, a própria acústica, perceba se enquanto uma outra pessoa está falando antes dele, se o som está bom, ele tem que ter essa percepção. E aí, no momento em que ele for falar, nas suas prédicas ali, quando ele está se apresentando, ele já vai meio que fazendo um teste do áudio. Pergunte, não tem nenhum problema em você pedir à igreja, né? Aliás, pedir ao sonoplasta para que melhore mais o som para você, mais retorno, mais grave, mais agudo. E você pergunta à igreja: vocês aí do fundo estão conseguindo me ouvir bem? Estão entendendo o que eu estou falando? É importante que haja esta comunicação também logo a princípio, se necessário for, porque às vezes uma igreja tem uma estrutura que é tão boa que você não precisa fazer isso, tá? Mas se você notar que é necessário, faça. Pergunta como que tá, o som chegando, se você está sendo ouvido claramente, e aí você pode prosseguir. E é claro que tem a questão do contexto também do ambiente. Então, é claro que o próprio contexto ali do ambiente, que é normalmente quem prega fora nem sempre vai conhecer qual é aquele contexto e muitas vezes é pego de surpresa. Então, são situações que envolvem o ambiente, né? Situações,
circunstâncias que ocorrem. Compreender o contexto ajuda a adaptar a mensagem e escolher estratégias adequadas de comunicação. Talvez uma pesquisa, uma breve pesquisa daquela igreja, daquele lugar, conversando com pessoas que já ali foram, se você não conhece, para que você possa chegar preparado. De repente, você sabe que lá é uma igreja que não tem um equipamento muito bom, mas talvez você possa, né, falar com o próprio sonoplasta, a pessoa que está regulando o som, e auxiliar esta pessoa a regular o som de maneira que você consiga, eh, prosseguir com uma pregação que atinja as pessoas, né, de maneira clara, de maneira compreensível. Eu acho que essa questão do contexto no termo em termos de comunicação é a mais complicada, porque, de fato, nem todas as igrejas estão assim, amparadas com o devido equipamento de som que possa auxiliar ao pregador nesta tão importante missão que é fazer-se entendido. Aqui nós temos uma ilustração que demonstra o emissor, como nós havíamos dito, do outro lado nós temos o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. A mensagem está aqui, o canal é este, digamos, este espaço entre o emissor e o receptor. Isso pode acontecer por meio, pelo ar mesmo, tá? Pode acontecer por meio de fios de telefone, pode acontecer através, de forma digital, né, ou de forma analógica, como nós conhecemos também. Hoje nós temos a comunicação parece que ela é meio híbrida, né, o canal é híbrido, porque você fala ao celular, ou então quando você está com o microfone sem fio, e o microfone sem fio é um bom exemplo, porque essa comunicação vai acontecer via ondas ali pelo ar mesmo, ok? De rádio, e vai lá para o receptor, um aparelho chamado receptor de áudio, lá do microfone sem fio para poder transmitir, esse receptor ele recebe e também transmite. E essa recepção acontece pelo ar, porque o microfone é sem fio e ali pelas ondas, né, aquele equipamento ele recebe o sinal da tua fala no microfone, do equipamento ele vai, transmitir para as caixas de som, para a mesa de som, para as caixas de som, e aí vai ter a difusão deste áudio para a igreja. Então nós temos aí praticamente um modelo híbrido de canal, que ora vai estar ali ao mesmo tempo, né, vai estar indo pelo ar, pelas ondas de rádio e também pelos fios. Lembra daquele tempo que a gente era criança, não sei quem já brincou disso, que você pega 2 copos, você estica um barbante amarrado dentro dos 2 copos e você estica e você se comunica por aquilo ali? Neste caso, o canal é o barbante, mas existem várias formas de canal de comunicação. A TV tem o rádio, o telefone, o microfone ou simplesmente o ar. Este é o canal e entre o emissor e o receptor não pode haver ruídos, não podem haver falhas, não podem haver empecilhos neste canal, porque a mensagem tem que sair da mente do pregador, passa pelos lábios do pregador, atravessa toda essa extensão do canal e os ruídos, sejam quais forem os ruídos, podem deturpar a mensagem original que você transmitiu à igreja e ela chega distorcida, as pessoas vão entender errado, ou vão entender de maneira parcial e você não vai conseguir atingir os objetivos propostos na tua pregação. Viu só como é tão importante a questão da comunicação? Você concorda? Eu tenho certeza que sim. Você consegue lembrar-se de um momento em que você foi mal entendido por alguém ou pela igreja, ou o caso de alguém que tem até mesmo relatado que foi mal compreendido em algum lugar onde ele pregou sobre algo que ele ensinou e foi distorcido? Sim,
por conta da comunicação. É claro que existem casos que são controvérsias do próprio pregador ou do próprio ensinador, quando ele transmite ali o próprio conteúdo da mensagem. Aí o problema não está no canal, o problema está na mensagem que talvez o emissor, por não ter se preparado adequadamente, então ele pode, de fato, transmitir uma mensagem com algum erro, com algum problema, mas isso não tem nada a ver com o canal. Mas ambos devem estar funcionando de uma maneira muito clara, muito pertinente para que a mensagem chegue com qualidade ao receptor. A mensagem tem que ter boa qualidade e também o canal tem que ter a boa qualidade para que a mensagem chegue ao receptor tal qual Deus propôs no coração do emissor e este emissor compreendeu, ele entendeu, ele tem o querigma do céu e esta mensagem precisa ser entregue tal qual ela foi recebida ali já pelo próprio emissor, que a estudou, que a recebeu de Deus, tá? Olha aqui, ó, nós temos os ruídos, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Veja que aqui nós temos o emissor, o receptor, temos o feedback, que é o retorno que nós falamos já um pouco antes também, sobre o que é o feedback, que é o retorno do público, né, da igreja, do povo que está ali, e esse feedback ele pode ser eh, de o próprio comportamento, a própria fisionomia, a forma como as pessoas estão se comportando, dando glória ou não, tá? Porque não é isso que vai denotar que a pessoa está entendendo, recebendo a mensagem, não é se ela grita, se ela pula, se ela dá glória, se ela dá aleluia. Embora tudo isso seja também importante e faça parte, mas vai depender da comunidade para quem você está ali pregando aquela palavra. Nós temos aí o canal mais uma vez, mas veja que com relação aos ruídos, né? Nós temos os ruídos que podem atrapalhar esta comunicação. Os ruídos, você se lembra que o ruído pode ser psicológico, mas ele pode também ser físico, pode ser ali no próprio ambiente, os barulhos, microfonia, microfone chiando, pessoas conversando, né? Até obreiros conversando perto de você, um guitarrista ali, um pianista que fica tocando, fazendo fundo musical que te atrapalha. Ou a questão do fundo musical, ela não é pertinente, por quê? Porque a pregação tem uma dinâmica, tem um ritmo. E aquele pregador que ele já tem habilidade, ele precisa disso, ele precisa usar, às vezes, um momento mais acelerado, quando ele está falando uma narrativa. Aquela narrativa, ela tem velocidade, que às vezes ela tem que ser um pouco mais rápida e às vezes tem que diminuir um pouco mais a velocidade. Isso é dinâmica. A música também possui dinâmica e a música, o andamento dela vai ser sempre o mesmo. Então, veja, um tecladista, um guitarrista, alguém começa a fazer um fundo musical e vai ter sempre aquele mesmo andamento, aquele mesmo ritmo, sem correr e sem acelerar. E aí, o pregador, ele fica refém deste ritmo, que é claro, ele fica preso ali, e se for uma música num tom triste, a pregação vai parecer triste. De repente você quer dar um tom mais alegre para a mensagem, porque é necessário, dependendo ali do texto que você está pregando, um momento que a pregação tem que ser um pouco mais incisiva, você precisa do silêncio e não de alguém fazendo música de fundo. Tem gente que gosta disso, mas isso atrapalha, tá bom? Isso atrapalha. Então, isso também pode ser considerado um ruído. E aí nós temos aqui o contexto. Veja que o contexto, as palavrinhas aqui, contexto, estão ao redor, né, já demonstrando e denotando de fato que esse contexto é aquilo que envolve, que está ao redor e derredor, né, do próprio contexto da comunicação. Então, muitas vezes você só vai se dar conta desse contexto quando você chega, no local. Se você já conhece, é mais fácil de lidar com isso, com o contexto. Se aquela igreja tem uma qualidade boa de som, se tem uma pessoa, responsável ali pela sonoplastia que já tem uma certa experiência, ou até mesmo dentro desse contexto você pode intervir à medida que você tem, né, esse contato com uma pessoa que está no som, você pede para ela regular, melhor para você.
Até antes, né, de você pegar, você pode pedir para que ela coloque mais um pouco de grave para você, um pouco mais de agudo, que regule segundo a tua voz, tá? É um momento que, digamos assim, é um pouco mais, difícil, mas é possível de se fazer, tudo bem? Então, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Obviamente que teremos mais aulas sobre este mesmo assunto, que é um tema muito importante, muito rico e muito caro para nós. Então eu te espero na próxima aula. Até lá.